Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a transformação dos alimentos, certo? Que é o nosso capítulo 3 do nosso livro do módulo 1, ok? Vamos lá? Bom, primeiramente é importante dizer um pouco sobre o espaço onde nós normalmente realizamos a transformação dos alimentos. Onde é esse espaço, professor? Bom, esse espaço é a cozinha, né? Que normalmente é o local onde a gente prepara os alimentos, onde a gente faz a limpeza dos alimentos, o armazenamento, né? E é também nesse espaço onde nós encontramos todos os utensílios necessários para poder cozinhar e para poder transformar esses alimentos, certo? Além disso, é nessa cozinha onde a gente encontra o fogão, a geladeira, o micro-ondas, as panelas, a pia de lavar louça, que são fundamentais para que a gente consiga, fazer a preparação desses alimentos, armazenamento também, né? E depois a transformação. É nesse espaço onde tudo isso acontece. Olha lá, é na cozinha onde nós temos a pia, nós temos copos, nós temos panelas, nós temos a geladeira. É nesse espaço onde tudo fica alocado e, de alguma forma, facilita a utilização, né? Dos utensílios necessários e também o armazenamento de tudo que é necessário para que eu possa fazer essa transformação. Porém, é importante falar sobre algo muito importante, que é a higiene. Primeiramente, a higiene das mãos, certo? Porque é a partir da higiene das nossas mãos que a gente pode evitar a contaminação dos alimentos, certo? E depois disso, é importante também falar um pouco sobre a organização e sobre a limpeza desses espaços. Porque quando há organização e a limpeza, fica mais fácil da gente conseguir entender onde cada coisa está e também afastar os insetos, né? Porque quando a cozinha está limpa, os insetos, né, ficam distantes. E aí, de uma maneira ou de outra, eu também mantenho a limpeza desse espaço. Todos os alimentos devem ser lavados, descascados antes de serem cozidos. Isso também evita a contaminação. Caso você acredite que a casca do alimento também é importante, também tem muitos nutrientes, nesse caso é importante então fazer uma boa lavagem desses alimentos para que você consiga retirar toda essa sujeira e evitar qualquer tipo de contaminação no ato de comer este alimento, certo? Aí estão algumas imagens, certo? Da lavagem das mãos, então a limpeza, certo? Dos alimentos. E aí a importância também de sempre ter um adulto por perto para nos auxiliar enquanto estivermos na cozinha, certo, crianças? Além disso, para evitar alguns acidentes, é importante também utilizar as luvas para poder pegar nos alimentos que estão quentes, né? E não queimar as mãos. Também, sempre deixar os cabos das panelas voltados sempre para dentro do fogão, me desculpem. O cabo da panela tem que estar sempre voltado para dentro do fogão, né? Para evitar que alguém possa esbarrar nesse cabo e esse alimento, essa água quente possa queimar alguém de fora, certo? E é também importante ter sempre um adulto ali, bem perto, para poder orientar, para poder direcionar todo aquele procedimento de transformação do alimento para evitar qualquer tipo de acidente. Olha lá,
O cabo da panela não pode ficar para fora, porque quando ele está para fora, é fácil então que alguma criança ou até mesmo um adulto possa esbarrar, né, num acidente e acabar virando essa panela, né? Então, olha lá, no segundo exemplo, aí onde tem o fogãozinho, o cabo da panela está sempre virado para dentro, certo? Para evitar qualquer acidente. Na segunda figura, a gente vê que a moça está usando uma luva, certo? Uma luva e um pano para poder tocar os alimentos e até mesmo esse procedimento pode ser feito também na limpeza, né? Dos utensílios de cozinha, ok? E aí o adulto sempre ali do lado, ajudando, né? Para evitar qualquer tipo de acidente. E aí, professora, como se dá a transformação dos alimentos? Bom, alguns alimentos a gente precisa fazer o cozimento deles para poder fazer a ingestão, certo? Mas não só de alimentos como carne, né? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Aqui eu trouxe alguns exemplos iniciais que são alimentos como proteínas, né? São carnes, olha lá, tem o peixe, tem a carne, tem o frango. Ali em cima logo tem o ovo, né? E todos esses alimentos, eles precisam do quê? Eles precisam do cozimento para então, para que a gente possa fazer o consumo deles, certo? Fora o peixe. O peixe, em alguns casos, pode ser comido cru, né? Os japoneses têm muito costume de comer o peixe cru. Mas fora isso, é comum que a gente faça, então, o cozimento do ovo, o cozimento da carne, né? O cozimento do frango, para que então a gente possa consumir esses alimentos. É claro que eles podem ser usados de diversas formas, tá? Mas inicialmente eu queria só trazer a importância de realizar o cozimento e é esse cozimento que promove a transformação desses alimentos, certo? Então aqui a gente tem esses alimentos crus, certo? E aqui a gente tem eles, nhame. Então, estão cozidos e prontos para o consumo. Olha lá, um outro exemplo. É claro, podendo dar o exemplo da cenoura. A cenoura, nós podemos consumi-la tanto crua quanto cozida, certo? Existem alimentos que a gente pode comer tanto cru quanto cozido, ok? Aqui eu trouxe alguns vegetais, alguns legumes e verduras que foram aí preparadas, né? E que estão cruas e que algumas podem ser consumidas, né? Aí cruas, como por exemplo o tomate, como por exemplo a cenoura, né? Como também podem ser consumidas cozidas. Então, são alimentos que estão lá crus que podem também se transformar em alimentos como, por exemplo, uma sopa, né? Eu posso cozinhar verduras e preparar uma sopa, eu posso cozinhar verduras e preparar para servir com uma carne. Em todos os casos, eu promovo, a partir do cozimento desses alimentos, tá? Uma transformação de cada um deles. Olha aí, outros exemplos. Aqui eu trago alimentos que crus também podem ser consumidos, né? Então, nesse caso, é possível realizar uma salada, né? Uma salada com folhas, né? E vegetais que podem ser comidos também crus. E aqui onde eu tenho frutas e posso transformar essas frutas também em suco, certo? Olha lá, eu tenho frutas também que podem ser transformadas
em vitamina, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um abacate e posso misturar o abacate, a fruta do abacate com a polpa, né? Desculpem. A polpa do abacate com o leite e posso transformar isso em uma super vitamina. Olha lá, a batata cozida eu posso transformar numa super batata frita, como também posso transformar numa batata cozida. O milho de pipoca, que delícia, hein? O milho de pipoca também é transformado, tá? Em pipoca, que a gente come muito, por exemplo, quando a gente está assistindo um filminho bom. Olha só, para poder preparar uma refeição, muitas vezes nós usamos uma receita, certo? Que apresenta uma lista de ingredientes que dizem pra gente como que a gente deve preparar, certo? Então, olha lá, nessa receita aqui de massa de pizza, eu tenho lá uma lista de alimentos, que são os meus ingredientes, e depois eu tenho lá embaixo um modo de preparo. O que eu preciso fazer com essa lista de ingredientes para que então eu consiga transformar esses ingredientes numa receita de pizza, ok? Bom, os ingredientes, eles podem ser medidos em massa e volume, certo? Massa, lá no meu primeiro caso, olha aqui, onde eu tenho a balança com o tomate, o pepino, tá? Aqui eu tenho massa, ok? Sob a balança eu tenho alimentos que têm massa. E aqui no meu segundo exemplo, onde eu tenho aqui um copo medidor, certo? Com um líquido dentro, eu tenho volume, tá? A massa e o volume são propriedades da matéria que são medidas em gramas ou quilos, dentre outros. Olha lá, para medir a massa de um material, eu posso utilizar a balança, certo? Então, quando eu preciso medir 200 gramas de farinha para colocar no bolo, eu posso botar essas 200 gramas de farinha numa balança para entender quanto que é que eu vou precisar para poder colocar na minha receita, certo? E também o volume é o espaço que a matéria ocupa e ela é medida em mililitros e litros, ok? E aí nós medimos o volume em copos de medição, que é esse que está à sua direita, ok? Então, lá no meu copo de medida eu tenho 100 ml, 200 ml, 300 até chegar a 1 litro, certo? E são essas marcações que vão me ajudar a medir, tá? O meu volume, o volume que eu preciso para poder utilizar em uma receita, por exemplo. E aí agora a proposta de atividade que eu tenho para vocês hoje. Lá na página 213 do livro do módulo 1, você vai responder a questão 1 e 2 do Rachando a Cuca, tá? Lá na primeira questão, você vai ver alguns objetos que estão demonstrados na figura, que vocês vão ver ao abrir o livro, tá? E vai identificar para que eles servem, ok? E lá na questão 2, você vai encontrar os objetos que estão perdidos na cozinha, vai organizá-los, ok? Mas basta você apenas circular e botar uma setinha, combinado? E aí, lá na página 214, o Lucas, junto com o pai dele, fez uma lista de afazeres que ele sabe para poder ajudar nas atividades domésticas da casa dele. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês também façam essa lista lá no caderno de vocês, dizendo um pouco sobre quais são as atividades que você também sabe fazer para ajudar lá nas atividades domésticas da sua casa, certo? E aí, lembrando que quando você for fazer isso no caderno,
É bom você fazer o cabeçalho, é bom você fazer o tema da aula, e aí você vai colocar a transformação dos alimentos, tá? E aí depois embaixo você vai colocar a lista dos afazeres que você sabe para ajudar nas tarefas domésticas, ok? Então é isso que eu vou deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês se divirtam e que tenham aí bons momentos com as atividades propostas, certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!